O gesso ele é usado na odontologia para obtenção de modelos de estudo das estruturas orais e como importante auxílio nas fases laboratoriais para a construção de próteses. Então, quem trabalha com prótese, né, quem vier trabalhar com um protesista, né, o que é o protesista? O protesista é o dentista especialista em prótese. E o protético, quem que é o protético? O protético é o técnico, né, que trabalha com prótese, né, que tem um laboratório de prótese. Vários tipos de gesso são utilizados para obtenção de modelos, nos quais próteses e restaurações são construídas. Então, gente, o que é isso? Quando eu vou fazer uma prótese para o meu paciente, né, seja uma prótese fixa, seja uma prótese removível, né, o que é a prótese fixa? É uma coroa, né, uma ponte, uma coroa sobre implante, né, implante é uma prótese fixa. Né, ou seja, na prótese removível, quais que são as próteses removíveis? Principalmente a PPR, né, prótese parcial removível, também conhecido como ROT, né, e a PTR, que é a prótese total removível. Né, qualquer uma dessas próteses, a gente não faz na boca do paciente, né? A gente utiliza metais a altas temperaturas, né, ou porcelana, que também precisa de forno. A gente não tem condição de fazer isso na boca do paciente, né? Quando eu digo a gente, é um laboratório de prótese, né? Então, esses trabalhos eles são realizados sobre os modelinhos de gesso, né? Então, essa é a finalidade dos modelos de gesso, além, né, dos modelos de gesso para estudo, né? Que a gente não vai fazer um trabalho em cima do modelinho, mas a gente vai estudar o caso em cima daquele modelinho de gesso. A construção de modelos é uma etapa muito importante em diversos procedimentos clínicos odontológicos. Vários tipos de modelo podem ser confeccionados em gesso, utilizando-se o molde. O molde necessita ter a reprodução fiel das estruturas bucais e requer que a moldagem seja precisa. Né? Aquilo que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, a gente tem materiais de moldagem, né, de alta precisão, né, como as siliconas, a gente tem outros materiais de moldagem que também são excelentes, né, dão uma moldagem muito boa, como é o caso do alginato, mas já não são tão precisos quanto comparado a outros. Então, um bom modelo de gesso vai depender lá de trás da moldagem que a gente fez, né? Se a gente utilizou um material apropriado, né, para aquele procedimento, né, se a técnica da moldagem foi boa, e a gente tem ainda a técnica da confecção do modelo de gesso, porque às vezes a gente faz um modelo de gesso bom, né, utiliza um material adequado, mas quando a gente vai verter o gesso ou vazar o gesso, a gente comete alguma falha. Então a gente perdeu todo o trabalho que foi feito anteriormente. Os principais modelos de gesso. Eu separei aqui em modelos de estudo, né, que são aqueles modelos que a gente não vai fazer nada sobre aquele modelo, apenas a gente vai analisar a oclusão do paciente. Podemos até fazer um enceramento nele para ver, né, como vai ficar um trabalho. Por exemplo, tem um paciente que tem os dentes muito estreitos, por exemplo. Então, eu tenho intenção de alargar aqueles dentes com resina, por exemplo. Né? Um paciente que tem diastema. O que é diastema? Diastema é o espaço entre os dentes, né? Quando um dente não encosta no outro. Então, a gente vai fechar, por exemplo, com uma resina. Então, antes de eu fechar com a resina na boca do paciente, eu posso fazer no meu modelinho de gesso e eu vejo o resultado que eu vou ter. Então, eu posso fazer com a própria resina, posso fazer com uma cera, né? Então, esse é um exemplo de um modelo de estudo, né, que eu estou estudando o caso. E nós temos os modelos funcionais, né, que ele vai ter uma função além de observar, né, além de eu fazer um estudo sobre ele. Então, o gesso utilizado ele deve ser condizente com o material de moldagem utilizado. Então, nós temos os modelos de estudo, né? Eu ainda separei eles aqui em baixa e média precisão.
né? Nós temos os modelos de baixa precisão, vamos dizer assim, que geralmente são os modelos feitos com alginato, né? Eles não são utilizados, por exemplo, para uma prótese fixa. Então, esses modelos de estudos de baixa precisão, né, a gente pode utilizar o gesso comum, né? Mais à frente eu vou mostrar os tipos de gesso que a gente tem. Já estou inteirando vocês aqui dos tipos. A gente pode utilizar o gesso pedra, podemos utilizar o gesso ortodôntico, né? Quando que a gente usa isso? Por exemplo, em ortodontia, para planejamento de implantes, né? Para planejamento de ajuste oclusal. O que é ajuste oclusal? Quando a oclusão do meu paciente, o encaixe dos dentes do meu paciente não está correto. Então, por exemplo, um lado encosta e o outro lado não encosta. Então, eu preciso de fazer um desgaste naquele lado que está encostando primeiro, né, naqueles dentes, para que toda a arcada tenha um contato, né? Então, esse planejamento eu faço no modelinho de estudo. Então, eu não preciso de uma moldagem muito precisa, nem de um modelo de gesso muito preciso, né? Eu vou só observar aquilo ali, fazer algumas marcações, né? Então, a gente pode usar os gessos, né, mais simples, mais baratos, assim como eu posso utilizar um material de moldagem também mais simples, mais barato, né? Então, aqui a gente tem um modelinho de estudo. Olha aqui, eu vou falar com vocês nessa aula sobre esse modelinho aqui. Esse modelinho é um modelinho com dupla vazagem de gesso. Dois tipos de gesso. Está vendo que aqui a gente tem um gesso cor-de-rosa e aqui a gente tem um gesso branco. Então, esse gesso cor-de-rosa aqui é o gesso especial tipo 4. É um gesso mais caro, é um gesso que a gente utiliza quando a gente tem uma moldagem muito precisa. Esse branco aqui é um gesso comum, tá bem mais barato do que o gesso especial, né? Então eu utilizo aqui o gesso especial, depois que ele seca eu venho e coloco aqui o gesso comum para dar pega no meu modelinho. Esses modelinhos bonitos aqui, olha, são os modelinhos ortodônticos, tá? Chamado de zocalado. O que é zocalado? É quando ele tem esses ângulos aqui em cima. Para que servem estes ângulos aqui? Eu consigo colocar o meu modelinho sobre a mesa em várias posições, de acordo com esses ângulos aqui. Eu posso colocar ele virado para cima, eu posso colocar ele de lado aqui, ó, apoiando nesse ângulo aqui lateral, e eu tenho uma vista lateral, coloco ele sobre a mesa, ele fica. Então, esses ângulos, eles servem para eu fazer o estudo do meu paciente. Então, gente, um modelinho de gesso, o próprio ASB pode fazer. O ASB não pode moldar, mas o ASB pode fazer um modelinho de gesso, né? Então, esse daqui, olha, é um modelo ortodôntico que primeiro eu verto o gesso aqui da região que estão os dentes, depois eu venho e coloco nessa forminha e coloco mais gesso e aí eu faço essa parte grande aqui, né, no zocalador, que é esse equipamento aqui. Eu vou, durante essa aula, falar um pouco de técnica de moldagem, mas eu não vou me aprofundar, tá? Não vou me preocupar com isso, porque vocês vão ver técnica de moldagem na aula de prótese, né, que é quando a gente mais utiliza as moldagens. E essa questão do modelinho de ortodontia, que ele é bem específico, vocês vão ver ainda na aula de ortodontia, tá? Na parte de documentação. O momento aqui é para a gente conhecer os tipos de gesso. Então, esse gesso aqui branquinho, usado para ortodontia, é o gesso ortodôntico, tá? Ele dá um brilho, né, bonito, diferente dos outros gessos. Tá? Então, é um gesso próprio ortodôntico. E aí vocês vão ver depois a técnica para fazer esse modelinho. Tá? Esse modelinho com zocalador, ele é feito nas clínicas de radiologia. Quem já trabalha com dentista sabe, às vezes a gente encaminha um paciente para fazer documentação em clínica radiológica, e quando a gente vai fazer uma documentação ortodôntica, a gente pede esse tipo de modelinho, tá? E tem ainda uma forminha de zocalador mais simples, que também dá para a gente fazer esse modelinho, tá? Ele é mais fácil, é a mesma coisa, a gente verte o gesso lá no molde da parte dos dentes, depois enche aqui de gesso e coloca o molde aqui dentro, aí ele fica bonitinho com esses ângulos, certo? Então, ainda nos modelos funcionais, a gente tem os modelos de média precisão.
Também pode se utilizar, é uma moldagem geralmente com alginato, né? A gente tem alginatos também de boa qualidade, e a gente pode utilizar o gesso pedra ou o gesso especial. Né? Quando que a gente utiliza esse tipo de modelo? Em próteses removíveis, tá? Quando a gente vai confeccionar aparelhos removíveis, né? Contenção ou o próprio aparelho removível para movimentação, a gente faz também nesse tipo de modelo. Quando a gente vai fazer placas de clareamento, placa miorrelaxante, tá? Então, são modelos de média precisão, tá? Olha aqui, o que a gente tem aqui? Uma prótese removível, né? Aqui, tá? Armação metálica. São modelos usados para a confecção de próteses removíveis, como prótese total removível ou prótese parcial removível, tá? Podem ser vazados na clínica, né, ou no laboratório de prótese. Quando a gente vai utilizar para finalidade de prótese, seja prótese removível, seja prótese total, seja prótese parcial, né, o ideal é que a gente utilize já um gesso especial. Para a confecção, né, da plaquinha de clareamento ou miorrelaxante, a gente pode usar o gesso pedra. Né? Então, estou adiantando os gessos aqui, mas logo aqui para frente eu vou classificar todos eles para vocês entenderem os tipos que a gente tem. E a gente tem os modelos de alta precisão. Os modelos de alta precisão, geralmente eles são feitos com siliconas, né, ou polissulfetos, ou poliéteres, né, são os materiais de moldagem que a gente viu nas últimas aulas. Então, quando a gente vai fazer um modelo de alta precisão, a gente sempre vai utilizar um gesso especial, tá? Quando a gente vai fazer os modelinhos de média precisão, que eu mostrei ali atrás, que é para placa de clareamento, para prótese removível, a gente pode usar o gesso pedra ou o gesso especial. Né? E quando a gente vai utilizar os funcionais, os modelinhos de estudo, a gente utiliza o gesso simples, ou o gesso comum, é a mesma coisa. Então, quando a gente vai trabalhar para prótese fixa, que é para ponte, coroa, né, a gente vai utilizar o gesso especial. Para implante, né, por quê? São materiais que têm pouca distorção, né? Então, o implante ele vai encaixar certinho sobre o parafuso. Se ele tiver 1 milímetro de distorção, ele não vai encaixar naquele parafuso, não vai encaixar naquele preparo cavitário. Então, os modelos funcionais são modelos para confecções de próteses fixas, como coroas, pontes. E esses modelos geralmente possuem um troquel. Então, gente, tem um tipo de modelo de gesso, vocês vão ver também lá em prótese, eu estou adiantando para vocês, que a gente faz um troquel. O que é um troquel? Troquel é um modelo que possui a região onde vai receber a prótese recortada do restante do modelo, para facilitar o trabalho do protético, obtendo-se um melhor resultado. Os modelos com troquéis geralmente são vazados no laboratório de prótese e confeccionados com gesso tipo 4, que é o gesso especial, o gesso cor-de-rosa. Eu vou mostrar para vocês aqui um troquelzinho para vocês entenderem. Esse aqui é um modelinho sem troquel e esse daqui é um modelinho com troquel. Então, olha só, esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Estão vendo que tem um cortezinho aqui? Então, geralmente quem faz esse tipo de modelinho de gesso é no laboratório, tá? Mas vocês vão ver na nossa aula de prótese o passo a passo como é feito também. Então, a gente faz o modelinho de gesso, normalmente, tá vendo aqui tem dupla vazagem também, aqui a gente tem o gesso especial, que é o rosa, e aqui a gente tem o gesso pedra. Então, é feito esse corte, aqui tem um pino que a gente coloca aqui dentro, e o protético ele consegue tirar só aquele dente ali, o que facilita a escultura aqui das laterais. Imagina sem ele conseguir retirar aqui, fica difícil dele esculpir, tá?
Então, o troquel é quando a gente recorta o modelinho de gesso e a gente consegue remover a região onde a gente está trabalhando, tá? Isso a gente consegue fazer uma prótese. Aqui, ó, tem mais imagem aqui, ó. Olha aqui ele saindo, tá vendo? Olha, a gente, com esse pino a gente consegue tirar e colocar novamente no lugar, tá? Sem que haja um deslocamento. Então, definição é a individualização de um dente ou preparo em relação a um modelo de trabalho. A função do troquel é facilitar o acesso e a visão do limite do preparo, de modo a se obter perfeito vedamento das bordas. Tipo de troquel. A gente tem o troquel com a colagem do pino, né, o pino é esse daqui, tá? Então a gente pode fazer e colar depois. Pode ser troquel em base com guia, aí já é uma forminha própria. E pode ser um troquel metalizado, que a gente coloca um metal dentro do modelinho de gesso quando a gente está confeccionando, tá? Então a gente pode fazer isso no consultório, dá um pouquinho de trabalho, né? Você escolhe a técnica que você quer trabalhar. Olha aqui, esse aqui está todo troquelizado, olha que trabalho grande também. Então a gente vem com uma serrinha aqui, serra, cola o pino, monta bonitinho, mas eu não vou atrapalhar a surpresa da aula de prótese. Então, vou deixar para a prótese ensinar vocês a fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui para frente os gestos que a gente tem para você entender, né, como que trabalha com esse material. Olha aqui uma serrinha para gesso. Gente, essa serrinha é muito útil. A imagem aqui nem está muito boa. Isso aqui são refis de serrinha, né? Esse é o arco de serra e aqui é a serrinha. Então, essa serrinha é utilizada para troquelizar, tá? Para a gente cortar o gesso. Então, aqui, ó, um modelinho de alta precisão, né? Para fins de implante. Implante a gente tem que ter uma precisão perfeita. Confeccionado com gesso tipo 4, que é o gesso especial, ou com gesso tipo 5, que é o extra duro, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui, gente, olha só, vocês estão vendo aqui um amarelinho? Isso aqui eu vou falar mais para frente. Mas esse amarelinho aqui, isso aqui é uma... simulando a gengiva, tá? É uma gengiva artificial, acho que está lá no final da aula. Ele é molinho, esse material aqui, como se fosse uma borracha. Isso aqui facilita muito a gente entender como vai ficar a prótese, tá? Quando eu concluir o meu trabalho. Então, essas gengivas artificiais, elas são utilizadas para implante ou para um trabalho bem minucioso, tá? Bom, então, agora vamos para os tipos de gesso, né? Eu quis mostrar para vocês ali uns tipos de modelinhos, mas agora eu vou mostrar os tipos de gesso para vocês entenderem as indicações de cada um deles. Então, a gente tem gesso tipo 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Esse tipo 1 ele está em desuso na odontologia, né? A gente vai utilizar a partir do tipo 2. Então, os gessos eles vêm em refil, que são esses pacotinhos, ou eles vêm em pote, tá vendo? E aqui vem a numeração, tá vendo aqui, ó? Tipo 4, que é o gesso especial. Aqui o tipo 2, que é o gesso comum. Aqui está escrito aqui, ó, gesso comum tipo 2. Aqui o gesso pedra tipo 3, tá? Então, gente, é importante você saber a classificação e o nome, tá? Igual eu tô falando, né? Que o tipo 2, olha aqui, ó, é o gesso comum, o gesso Paris. Você tem que saber que o tipo 3 é o tipo pedra. Você tem que saber que o tipo 4 é o especial, né? O 5 é o extra duro, ele é pouco utilizado. Eu, particularmente, nunca utilizei. Mas, com certeza, tem dentistas aí que usam, né? Talvez você trabalhe com alguém que usa. E o gesso ortodôntico, né? Usado para fazer um modelinho de estudos ortodôntico. Então, sempre associe o nome ao tipo. Tá? Até no exercício, no final do capítulo, eu fiz basicamente isso para vocês fixarem esses nomes. Então, o tipo 2, geralmente, ele é branco, né? Usado em laboratório. É um gesso de baixa qualidade, vamos dizer assim.
ele quebra facilmente, ele não tem uma dureza boa, ele é muito macio. Se você, né, raspar um instrumental nele, ele vai afundar. O gesso pedra, né, que é o gesso tipo 3, ele é utilizado para prótese removível, para confecção de placa de clareamento e para placa miorrelaxante, que é aquela de bruxismo, né? E utilizado também para modelo de estudos, tá? Poderia colocar ele aqui, na verdade é uma das maiores indicações dele. Então, quando a gente vai fazer um modelinho de estudo, não sendo o de ortodontia, que ele é branquinho, eu recomendo utilizar o gesso pedra, tá? Gente, essa tabelinha aqui ela é das mais importantes da aula. Tem uma outra tabelinha importante que são as proporções de água e pó que a gente põe no gesso, né? Mas aqui você se citou muito bem na aula. A cor dele, geralmente bege, né, ou marfim, ou amarelo, tá? São os que a gente mais encontra. O que eu mais vejo aí, geralmente, é o bege. O gesso especial, tipo 4, ele é utilizado para prótese fixa. Então, se eu for fazer uma plaquinha de clareamento, qual gesso que eu vou usar? Vou usar o especial? Não, ele é caro, duro. Para fazer placa de clareamento eu preciso de cortar um pouco no gesso, então eu uso o pedra, tá? Então ele é utilizado para prótese fixa, né? Um implante, uma coroa. Ele é salmão, na cor salmão ou verde, geralmente. O que mais a gente vê aí é o salmão, né? O rosa clarinho. Nós temos o gesso extra duro, é o gesso tipo 5. É utilizado para prótese fixa de alta precisão. Geralmente ele é na cor azul, tá? E a gente tem o gesso ortodôntico, né, como eu falei anteriormente, né, ele é na cor branca, a gente dá um banho de brilho nele, utilizado geralmente para ortodontia, né, para essa finalidade. Então vamos para a manipulação do gesso, tá? É simples, tranquilo. Manipulação do gesso. O primeiro passo para uma manipulação correta de gesso é utilizar a quantidade de água e de pó indicados pelo fabricante, porque tanto o excesso quanto a falta de água na mistura afetam as características do modelo. Para a técnica correta da manipulação do gesso, o pó deve ser pesado, né, em balança, e a água deve ser medida conforme a tabela a seguir. Então, gente, o gesso, né, como que a gente trabalha com gesso? A gente compra o pó, né, e a gente adiciona nele a água, né? Semelhante ao quê? Semelhante ao alginato, né? O alginato também a gente compra o pó do alginato e adiciona nele a água, né? Mas a diferença dele para o alginato está aqui no proporcionamento. Como que a gente vai proporcionar o pó e a água do gesso? A gente vai medir a água, e eu utilizo geralmente uma seringa, e o pó a gente vai pesar numa balança. Então, a gente tem que ter uma balancinha digital, essas de cozinha mesmo, para a gente poder medir o pó. Então, essa é a maneira correta, tá? Essa proporção, gente, de pó e água, vocês encontram também na embalagem do próprio material. Lá tem falando a proporção de quanto para quanto, tá? Então, para o gesso tipo 2, que é um gesso mais simples, um gesso mais fraco que a gente utiliza na odontologia, a gente vai utilizar 50 ml de água para 100 gramas de pó. Tá? Então, eu vou medir, né, na minha seringa e vou pesar na minha balança. Para o gesso ortodôntico, a gente utiliza 40 ml de água para 100 gramas de pó. Para o gesso tipo 3, que é o pedra, vão ser 30 ml de água para 100 gramas de pó. E no gesso tipo 4, que é o especial, a gente vai utilizar 25 ml para 100 gramas de pó. E para o gesso
tipo 5, que é o extra duro, são 20 ml de água para 100 gramas de pó, tá? Então, não sei se vocês perceberam, a quantidade de água vai caindo de acordo com a qualidade do gesso. Então, a gente aqui numa gradação aqui do gesso mais simples para um gesso melhor, quanto melhor o gesso, menos água ele pede, tá? E quanto mais água a gente tem num gesso, gente, mais fraco ele é, mais facilmente ele quebra, tá? Então, tá vendo aqui a gradação do gesso melhor para um gesso mais fraco, vamos dizer assim, para um gesso mais resistente. Olha só, no gesso tipo 5, que é o extra duro, a gente gasta 20 ml de água para a mesma quantidade de pó. Né? Já aqui no gesso comum, olha só, 50 ml. Então, quanto mais água, mais fraco é o gesso, tá? Aqui, ó, isso aqui que a gente utiliza para proporcionar, né, uma sugestão, né, uma seringazinha de 60 ml, geralmente é suficiente. E aqui uma balancinha para a gente poder pesar o pó. Você pode deixar os pacotinhos de pó já pesados. Você compra uns saquinhos plásticos, você já pega um dia de folga aí no consultório, às vezes que o dentista não vai atender, e já deixa pesado, né? Facilita muito no dia a dia, tá? E existe uma técnica, né, que eu não posso, né, ignorar, que eu sei que é uma realidade também do consultório, que a gente faz no olhômetro, né? Quando a pessoa já tem muitos anos de experiência, já conhece a consistência do gesso, tá? Eu vejo aí muitos profissionais, isso é errado, tá? Esse proporcionamento, mas acontece. Então a gente coloca o pó aqui dentro, né, a quantidade desejada, aí no caso você não precisa medir o pó. Você pega e coloca a quantidade que você acha que você vai precisar e vai adicionando água até você ter uma consistência desejada, tá? Não é o correto, tá? Mas o pessoal usa fazer isso também, né? O famoso olhômetro. Instrumentais e equipamentos utilizados na confecção dos modelos de gesso. Acredito que vocês já tenham visto na aula de materiais, na aula de instrumentais, né? Mas é bom a gente juntar tudo aqui para você ver onde é a aplicação de cada um. Então a gente vai utilizar um grau de borracha, né, ou cuba de borracha, uma espátula para manipulação do gesso, tá? Lembrando, não sei se vocês lembram lá da aula de alginato, é bom, embora as espátulas sejam iguais, né, é bom a gente separar uma espátula para alginato e uma espátula para o gesso. Ah, por que, professor? Porque, segundo o fabricante, o resíduo de gesso que fica na espátula pode atrapalhar a polimerização ou a gelificação do alginato. Então, a gente vai utilizar uma espátula para manipular o gesso e a gente vai usar uma outra espátula, gente. Isso aqui as pessoas erram muito. Uma espátula 7 ou uma espátula 31. A gente vai usar uma espátula pequenininha para a gente colocar o gesso na moldagem, tá? Porque se eu utilizar a espátula para gesso, como ela é grande, eu levo muita quantidade de gesso para o molde de uma só vez, e isso pode dar bolhas, você prender bolhas de ar dentro do molde, e você vai perder o molde. Depois, gente, eu vou colocar para vocês, eu não vou colocar aqui no corpo da aula, não, vou colocar mais um videozinho extra para vocês verem a confecção do modelo de gesso, tá? Aqui eu vou colocar bastante fotos, tá aqui na aula, mas vou deixar o vídeo separado aqui em outro vídeo. A gente pode utilizar uma faca para gesso, para a remoção dos excessos do gesso após a secagem. A gente é muito útil. Às vezes a gente coloca o gesso ali no molde, fica cheio de rebarbas. Gente, o molde ele tem que ser bonitinho, tá? Lisinho, completo, né? Vamos fazer uns moldes bonitinhos, uns modelos bonitinhos, né? Por favor. A gente utiliza a balança, né? Para que serve a balança? Para a gente pesar o gesso. Um medidor de água, né? Que pode ser seringa ou qualquer copinho que tem as medidas.
e um vibrador para gesso. Gente, o vibrador para gesso ajuda muito, tá? Se no seu consultório você não utiliza, você não tem, né? Compre um, é muito bom mesmo, faz toda a diferença. Mas acontece o seguinte também, tem clínicas, né, consultórios, que não fazem um modelinho de gesso, né? Manda direto para o laboratório, e o laboratório é que vai verter o gesso. Então, assim, se o consultório que você trabalha, a clínica, né, vocês nunca fazem um modelinho de gesso, não justifica, às vezes, ter um vibrador para gesso. Mas se vocês fazem, é importante ter, tá? É um equipamento barato e faz toda a diferença. Então, aqui está ilustrado, né, os instrumentais que eu falei anteriormente. O que é isso daqui, gente? Isso aqui é a faca para gesso, tá? Não confundam com a espátula para gesso. Até lembra, tá? Mas a faca tem corte e tem essa ponta aqui ativa, né? Essa ponta perfurante. Então não confundam um com o outro. Aqui a cuba de borracha ou o grau de borracha. Olha aqui, gente, essa é a espátula 31. Olha, essa é a espátula 31. Né? A gente pode usar a 31, pode usar a 7. Qualquer espátula pequena. Tá? O que você não deve fazer é levar o gesso ao modelinho com essa espátula grande, porque vai cair muito gesso de uma vez. Então, se cair muito gesso de uma vez, pode ser que ele não entre lá no fundo do molde, né? Ele fique por cima, prenda uma bolha de ar, e quando você tirar o seu modelinho, vai estar o quê? Faltando um dente lá. Por quê? O gesso não entrou dentro da moldagem toda. Por isso que a gente tem que colocar pequenas porções, então o ideal é utilizar uma espátula pequenininha. Aqui a balança, aqui o vibrador para gesso, existem vários modelos de vibrador para gesso. Então, manipulação do gesso, né? A gente vai pesar o gesso e medir a água de acordo com o tipo de gesso utilizado, né? Então não tem um padrão, é 50 ml para 100 gramas. Não, esse é para o gesso tipo 2, né? Então você tem que ver qual que é a quantidade para poder pesar certinho. Junte tudo no grau de borracha, né? A água e o pó. Eu geralmente ponho o pó primeiro, que eu já peso na própria cuba de borracha, e venho e jogo a água por cima. Misturar o gesso e a água na cuba de borracha com espátula para gesso, vigorosamente, né? Então você tem que fazer movimentos fortes e rápidos, comprimindo e espalhando a massa contra as paredes do grau de borracha por aproximadamente 1 minuto, até que se obtenha uma massa uniforme. Então, você não pode estar vendo o gesso separado da água. Então, olha aqui, ó, pesando, olha aqui, ó, 101 gramas, está passando 1 gramazinho. Né? Então, geralmente 100 gramas dá para fazer um modelo, né? Um superior, um inferior. E aí eu vou medir a água na seringa, jogo ela aqui em cima e vou manipular vigorosamente. Então, essa é a consistência do gesso que a gente quer. Então, um gesso brilhante, tá vendo? E uma massa consistente, né? Olha lá, tá vendo que ela para na espátula, né? Ela não pode estar escorrendo aqui. Se ela estiver escorrendo, é porque está errada a minha proporção. Né? Quando a gente faz pesando e medindo a água, não tem errado, a gente consegue essa proporção certinha. Mas agora, quando você vai no olhômetro, né, essa consistência, ela já fica mais difícil de ser atingida. Aí pode ficar mais duro, né, fosco, pode ficar mais fluido escorrendo da espátula. Então, o ideal é pesar e medir a água. Então, aqui os tempos. Tempo de espatulação, média, né, 1 minuto. É o tempo recomendado para adicionar o pó à água, até que se consiga uma mistura cremosa. O tempo de trabalho é 3 minutos. Você tem 3 minutos para verter o gesso no modelinho. É aquele desejável para se usar a mistura com consistência que permita a sua utilização. Gente, se eu estou preparando o gesso, eu vi que ele ficou duro. Se for dentro de 1 minuto, você pode colocar um pouquinho de água. É a mesma coisa, se ele ficou muito mole, você pode adicionar um pouquinho de pó, tá?
Mas vejam bem, dentro de 1 minuto. Se for fora de 1 minuto, não vai dar certo, porque ele não vai incorporar. O gesso que você pôs primeiro vai começar a endurecer, o outro ainda vai estar mole, vai dar zebra, vai dar errado, tá? Então, e diferente do alginato, eu gosto muito de fazer um paralelo com o alginato. O alginato você não pode jamais, depois que você proporcionou, adicionar água e adicionar pó, tá? O gesso permite dentro de 1 minuto. Tempo de presa, média, né? Um tempo médio, de 45 minutos a 1 hora. Então, vamos lá. Manipulei durante 1 minuto. Depois eu tenho 3 minutos para colocar no modelinho, no moldezinho. Depois que eu coloquei no molde, ele vai, durante 45 minutos, 1 hora, ele vai endurecer e aí eu posso desenformar, tá? Remover do molde. É o tempo que vai do início da mistura do pó com a água até que o material endureça e possa ser desenformado. Gente, quanto mais simples o gesso, vamos dizer assim, mais rápido ele endurece. Então você pega um gesso tipo 2, por exemplo, ou tipo 3. Né? Então o 2 vai endurecer mais rápido do que o 3. O 3 vai endurecer mais rápido do que o 4. O 4 mais rápido que o 5. Então o gesso, quanto mais especial ele é, a gente pegando aquele 5, né, o gesso tipo 5, ele demora muito mais para poder endurecer. Tá? Se você pegar aquele gesso comum ali, rapidinho, antes dos 45 minutos, eu acho que ele não dá nem 3 minutos de tempo de trabalho. Tá? Vocês vão ver que ele é realmente muito rápido. Caso o consultório disponha de um vibrador para gesso, o operador deverá colocar o grau de borracha com o gesso já manipulado sobre o vibrador por uns 10 segundos para que bolhas existentes na massa subam e desapareçam. Então, gente, o vibrador para gesso, ele serve para o momento que a gente vai colocar o gesso no molde. A gente pega o molde, liga o vibrador para gesso, já o gesso manipulado, liga o vibrador para gesso, encosta o molde no vibrador para gesso e vai colocando o gesso. Então ele vai balançando, o gesso vai descendo, né, todo o molde e a gente consegue um molde bonito. Então, antes de você começar a colocar ele no molde, você pode colocar ele, a cuba de borracha com gesso sobre o vibrador para gesso, que se tiver bolhas de ar que foram incorporadas durante a manipulação, elas vão subir. Se você tem vibrador para gesso, você vai observar isso. Aquelas bolinhas elas vão subir. Então isso ajuda a gente a obter um modelo em gesso de boa qualidade, porque as bolinhas de gesso, de ar, elas deixam o gesso poroso, elas às vezes deixam cavidade no gesso, tá? Então, se você tem vibrador para gesso, antes de começar a verter, você coloca um pouquinho sobre o vibrador para gesso. Gente, a imagem diz mais que 1000 palavras, né? Não tem um negócio desse. Depois de assistir a aula aqui, vocês assistam um videozinho de manipulação que vai dar muito claro para você, né? Se você não estiver entendendo ainda aí alguma etapa. Então, como verter o gesso? Então, vamos para outra etapa agora. Então, a gente já viu lá os tipos de modelinho lá atrás, os tipos de gesso que a gente tem, a proporção que a gente precisa utilizar em cada gesso, como que eu vou manipular, que é bem simples, e agora como que eu vou verter o gesso. Então, com a massa pronta, é hora de verter o gesso. Este processo deve levar no máximo 3 minutos, conforme a gente viu anteriormente. Comece colocando, como espátula menor, né, já falei com vocês, pequenas porções do gesso na extremidade do molde. Gente, esse slide é muito importante. Então, pequenas porções de gesso na extremidade do molde. Então, não vou pegar o meu molde, pegar uma pasada de gesso, colocar lá no meio dele, que vai dar errado. Onde começa o molde dos dentes, fazendo com que o gesso escorra de um dente para o outro até preencher todo o molde. Não coloque o gesso no fundo do molde, deixe que ele escorra até lá. Gente, é uma coisa simples e importantíssima, que se você fizer diferente vai dar errado. Então olha aqui, ó, isso aqui é um print que eu tirei do videozinho que eu fiz para vocês. Então isso aqui embaixo, o que que é? Esse aqui é o meu vibrador de gesso, Guerreiro. Bem antigo esse vibrador.
Então, o vibrador para gesso está ligado aqui. Essa base preta que vocês estão vendo aqui, ela vibra. Zzz. Então, eu vou pegar o meu molde, encosto aqui. Olha aqui, essa aqui é uma espátula 7. Gosto muito dessa espátula. Peguei um pouquinho de gesso e coloquei aqui no palato, né, com o molde um pouco inclinado, de forma que o gesso ele vai escorrendo aqui, porque esse molde está vibrando, esse gesso vai escorrendo. Então, ele vai escorrendo aqui, aí ele preencheu esse dente, já escorreu para cá, veio, escorreu para cá. Aí o que eu faço? Pego mais um pouquinho de gesso e coloco aqui um pouquinho à frente, mas de preferência, de forma que ele escorra já onde tem gesso aqui. Então esse gesso vai escorrendo, escorrendo, até preencher tudo, olha só. Então olha aqui, gente, está quase todo preenchido já. Olha, aí o gesso ele vai escorrendo até preencher aqui o último dente. Depois que ele preencheu todos os dentes, eu posso colocar porções maiores de gesso, tá? Mas até preencher tudo ele tem que vir assim. Gente, guardem isso, por favor, tá, dessa aula. As proporções ali de água e pó, você consegue olhar na embalagem, né? Às vezes a gente não decora, mas essa técnica de como verter o gesso, de colocar o gesso já manipulado um pouquinho no vibrador, tá? Essas dicas, elas são importantes que se você não memorizar agora, você não vai ver depois escrito em lugar nenhum, né? Enquanto o gesso é vertido sobre o molde, deve-se colocar a moldeira sobre o vibrador para gesso ou ir batendo, se você não tem, gente, tem consultório que não tem vibrador para gesso, também você não vai atrapalhar, você consegue fazer o seu trabalho também. Só que você vai fazer o papel do vibrador para gesso. Você vai pegar a moldagem e vai batendo na bancada. Então você coloca um pouquinho de gesso e vai. Tac, 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 tac. Põe um pouco de gesso, tac, 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 tac. No mesmo esquema, vai pôr na pontinha e vai deixar escorrendo. Nem às vezes cai um pouquinho para fora, não tem problema, você vai limpando. Mas com o tempo você vai pegando a manha ali, a técnica, e você não deixa nem perder nada. Então, ou ir batendo levemente a moldeira sobre a bancada para que o gesso escoe sobre a moldagem e não fique em bolhas retidas. Tá? É o que eu falei no slide anterior. Então, gente, não tem mistério, né? Tem a técnica, que é simples, é só você se lembrar. Existe uma técnica de dupla vazagem de gesso, que é muito comum, eu uso muito, que a gente consegue obter um modelo mais grosso, porque às vezes quando a gente coloca só uma camada de gesso, às vezes o modelo fica fininho, ele pode se quebrar. Então eu gosto bem da técnica de dupla vazagem, né? Diferentemente do troquel, que é uma técnica difícil, a gente faz pouco às vezes no consultório, a de dupla vazagem a gente faz, eu particularmente faço muito. Então primeiro a gente coloca um gesso de melhor qualidade, que é o gesso que vai ficar nos dentes, vai ter uma cópia boa, e depois a gente completa com um gesso mais simples, um gesso tipo 2 ou um gesso tipo 3, né, para maior retenção e para economia de gesso, para a gente não precisar usar o gesso especial em todo o modelo. Então no videozinho que eu fiz para vocês, eu fiz com uma técnica de dupla vazagem de gesso, tá? Mas é muito comum fazer só uma vazagem de gesso, depende muito da finalidade. Né? Se você for fazer uma plaquinha para clareamento, ou uma plaquinha mio-relaxante, você vai fazer sempre com uma vazagem de gesso. Tá? O mais normal, o mais comum é usar só um tipo de gesso, mas eu vou mostrar aqui para vocês com 2 tipos de gesso. Caso se opte por completar o modelo com mais gesso posteriormente, deverão ser feitas retenções no primeiro gesso, enquanto ele está mole, e verter novo gesso meia hora após o primeiro. Então olha aqui, ó, a moldagem está aqui embaixo. Então, eu coloquei aqui um gesso especial. Depois que eu preenchi toda a moldeira, olha só, estou colocando umas pelotinhas de gesso aqui, que vai ser a retenção para o meu gesso que vai vir depois. Então, depois que isso aqui secar, eu pego uma fita crepe, passo aqui ao redor, porque senão se eu colocar o gesso aqui sem essa fita crepe, o gesso vai cair. E aí eu venho e coloco aqui um gesso, estou colocando aqui o gesso pedra, para poder fazer um modelinho de gesso mais grossinho, tá?
Olha aqui, essas aqui são as retenções que eu falei com vocês, os pitombos que eu chamo. Olha aqui, aqui está com uma fita crepe ao redor, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, dá para ver bem, para eu poder aumentar essa espessura do meu gesso. Olha aqui eu colocando a fita crepe, né? Os pitombos sequinhos aqui. Se eu não fizer essas retenções aqui, às vezes solta um gesso do outro. E aí eu venho e coloco mais gesso. Opa! E completo, olha aqui, ó, ficou cheio agora, né? E aí eu faço esse tipo de modelo, olha que modelo bonito. Né? Se eu for fazer plaquinha para clareamento, gente, guardem isso, talvez você não vai ouvir mais isso dessa forma durante o curso. Então, se eu for fazer plaquinha de clareamento, faço só com um gesso, né? E é geralmente gesso pedra. Esse aqui é o gesso especial, eu sei porque ele é cor de rosa. Se eu vou fazer um modelo de estudo, né, ou eu quero um modelo mais grossinho, aí eu faço esse duplo vazamento de gesso. Deu para entender, né? Vocês vão ver aí um videozinho. Né? E lembrando, gente, não é meu objetivo aqui, não é trabalhar técnica com vocês nesse momento, é mostrar os materiais, como eles são utilizados. Então, na prótese, vocês vão ver mais práticas, tá, dessa atividade. Como desenformar o modelo de gesso? Olha aqui, esse aqui é um modelinho de gesso. Isso aqui foi até gravado num serviço público de Ouro Preto, Minas Gerais. Me lembro quando a gente gravou. Aqui ela até utilizou, aqui tem dois gessos, ó, tem o especial e tem o pedra. Ela não colocou uma fita crepe. E, gente, nós temos que procurar deixar essa parte aqui de fora aqui, o mais lisinho possível. Então, depois que você verter o gesso, ele começa a endurecer um pouquinho, você pode molhar o dedo na água e vir alisando ele. Tá? Deixa ele o mais bonitinho possível, não deixa ele muito arrepiado, não. Como que você desenforma? O modelo de gesso pronto deve ser retirado do molde 1 hora depois de vertido o gesso. Evite tirar antes para diminuir o risco de fratura. Então, se você tirar antes, gente, a chance do gesso quebrar é muito grande. Às vezes você está com pressa aí, mas é melhor esperar. Tá? Se quebrar, o alginato não permite outra vazagem de gesso. Você vai ter que moldar de novo. Se for um silicone, permite. Então, o ideal é a partir de 1 hora. E lembrando que o alginato, você não deve deixar para tirar esse modelo de gesso muito tempo depois. O que é muito tempo depois? Um dia, vá lá. A partir de 2 dias, gente, às vezes a gente não consegue mais tirar o modelo do molde quando se trata de alginato. Porque o alginato ele seca, encolhe e endurece. Então, se isso acontecer, ele vai endurecer e vai prender o gesso dele. Você não consegue tirar o gesso. A chance de quebrar é muito alta, tá? Então, o ideal é no mesmo dia, a partir de 1 hora. Algumas considerações importantes. O profissional deve ter muito cuidado ao vazar o gesso, ao verter o gesso, para não perder o trabalho de moldagem já realizado. Então, o que eu acabei de falar, se você tirar antes da hora, quebrar e for alginato, você vai ter que moldar de novo. A maioria das moldagens é realizada com alginato e o alginato só permite vazar o gesso uma vez. Portanto, se houver uma falha no momento da confecção do modelo, poderá ter que ser feita uma nova moldagem, o que não é nada bom. Né? O paciente já pode ter ido embora, provavelmente já foi, né? Não vai ficar lá esperando isso. A gente vai ter que ligar para o paciente, marcar uma outra moldagem. Moldagem é muito desconfortável, né? A gente sabe disso tudo. Né? A vergonha de ligar para o paciente, falar, deu errado aqui. Então, vamos ser bem cautelosos, bem criteriosos no momento de fazer a modelinho de gesso. Antes de vazar o gesso no molde, é imprescindível se certificar qual a finalidade daquele modelo, para sabermos o tipo de gesso a ser utilizado. Em caso de dúvida, pergunte ao dentista qual gesso que ele quer. Qual gesso você quer? Há uma moldagem, você quer com 2 gessos, você quer com gesso, né? A maioria com gesso. Então, gente, na dúvida, perguntem, tá? Sempre pro dentista, tá? Perguntem, pesquisem. Gente, às vezes você vê aqui na aula um tema, às vezes que eu falo que às vezes rapidamente
né, e você faz muito no seu consultório, eu passei aqui rapidamente, gente, pesquisem, né? Hoje com a internet é tão fácil a gente pesquisar, é tanto conteúdo que a gente encontra. Eu me lembro quando eu estudava segundo grau, né, quando eu queria pesquisar alguma coisa, né, eu já tenho 20 anos de formado, aí você imagina. Quando eu queria pesquisar alguma coisa, era enciclopédia, né, que a gente tinha em casa ou procurava em escola, né, Barça, não sei se vocês lembram disso daí. Então, para pesquisar era um sufoco, né? Hoje em dia, a gente com o telefone, com a internet na mão, você digita lá, sei lá, gesso, você tem texto para ler, você tem áudio para ouvir, você tem vídeos. Então, a gente tem uma facilidade de pesquisa hoje em dia, né? Então, se às vezes passei rápido aqui um tema que você tem interesse, que faz no seu consultório, gente, pesquisem, tá? Não deixe de procurar outras fontes, a gente tem muita coisa bacana. Então, em alguns casos, as moldagens não receberão gesso no consultório, né? O que eu falei, tem consultório que manda para o laboratório. Então, deverá seguir embalagem adequada imediatamente para o laboratório de prótese. No caso do alginato, né, a gente viu na aula retrasada, ela deve seguir no umidificador, né, que pode ser um saco plástico com uma gaze molhada ou um pote, tá? Mas sempre com uma gazezinha umedecida para ele ser vertido em até 4 horas. Gente, isso é uma coisa muito importante, tá? O gesso, o alginato, ele tem que ser vertido em até 4 horas. Ou você faz no seu consultório, ou você põe no umidificador e manda para o laboratório. Outra coisa muito importante, identifique o modelo com o nome e a data do paciente. Às vezes vai juntando, aqui no nosso laboratório, aqui, tem um mundaréu de modelo de gesso. Outro dia eu joguei fora ali quase um saco. Então você tem que identificar, porque se mistura com o de outro paciente, você não sabe quem é, você perde também o modelo. Então depois que ele secou, eu gosto de usar aquelas canetas para escrever em plástico, sabe, para retroprojetor. Você coloca ali o nome do paciente, né? Maria José, sei lá, a data de hoje. Aquilo ali fica registrado ali no modelo em sempre. Você sabe quando que é o paciente, quem que é o paciente e de quando foi quando foi aquele molde, tá? Caso o modelo deva seguir para o laboratório de prótese, preencha a requisição de serviço do laboratório com o nome do paciente, nome do dentista, tipo de trabalho solicitado e embale junto com o registro de mordida, se houver. Lembra do registro de mordida também, que eu já falei com vocês? Né, que a gente põe uma cerinha, pede o paciente para morder, né, aquece a cerinha, pede o paciente para morder e manda junto com a moldagem. Acompanhe as datas de retorno das peças dos laboratórios para o correto agendamento e retorno do paciente. Então, gente, vai mandar o pedido, vai mandar a moldagem para o laboratório, preencha esse pedido, senão o protético não vai saber para que é, você também perde a moldagem. Então, é sempre importante, se você fizer no seu consultório, identificar modelo, se for para o laboratório, você preenche, e lá no laboratório eles vão identificar aquele modelinho para você. Após retirar o molde da moldeira, o material de moldagem deve ser removido e descartado no lixo. Então, você desenformou, né, tirou o seu moldezinho ali. Você tem que, naquele momento, principalmente se for alginato, já remover aquele material de moldagem para a gente lavar e esterilizar a moldeirinha. Se aquele alginato ficar ali por uma semana, por exemplo, ele vai ficar muito difícil de ser removido, tá? A moldeira deve ser lavada e esterilizada para novo uso. O resto de gesso, quando a gente está fazendo, né, vertendo gesso, sobrou gesso, gente, não joguem na pia. O que mais entope pia de consultório é gesso. Ele seca ali em pedra, às vezes a gente tem que quebrar a tubulação para poder remover. Então, raspe tudo no lixo, né, e depois que você tiver tirado todo o excesso, eu negócio de passar um papelzinho toalha úmido, assim, jogo fora para não ir nada pro ralo. Apesar que o nosso laboratório ele tem uma pia própria para gesso, ele tem uma caixa de decantação. Então ele joga numa caixa, se tiver algum gesso, ele vai ficar ali
depois que ele vai para a rede de esgoto. Mas nem todos os consultórios, nem todas as clínicas têm uma pia própria para isso. A mesma aqui eu tiro todo o excesso. Então, o uso do vibrador para gesso evita a formação de bolhas, né, que diminui a resistência e produzem superfícies sem precisão, se tiver bolhas. Não utilize o mesmo grau de borracha do alginato para o gesso, separe um para cada um, pois um composto químico de um altera as propriedades do outro, assim como a espátula. Fatores que influenciam a resistência do gesso. O que vai influenciar a resistência do gesso? É a quantidade de água. Se você puser água demais, o gesso vai ficar quebradiço. Se você puser água de menos, ele vai ficar mais resistente, mas vai ficar rugoso. Ele não vai conseguir fluir por dentro da moldagem. Tá? Então, quanto mais água for adicionada ao gesso, mais fraco ele fica depois de pronto e mais tempo ele vai levar para endurecer. A técnica visual de proporção e manipulação do gesso é muito prática, é mais fácil do que pesar e medir a água. Porém, o TSB tem que estar muito bem treinado para saber a consistência ideal do gesso, tá, gente? Então, se você for fazer a técnica visual, muito cuidado, né, para você não ter um gesso muito mole, um gesso muito duro, e aí você vai perder a sua moldagem. Aqui a gengiva artificial, que eu já falei com vocês anteriormente. Tá vendo aqui, ó, rosinha. Me ajuda muito a gente visualizar como que vai ficar aquela coroa naquele modelinho. Ou na boca, como que vai ficar aquela coroa na boca do paciente. Pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês de gesso, tá? Então tem um complementozinho dessa aula aqui. Tá num videozinho aí separado, tá mostrando a técnica de confecção do modelo em gesso, beleza? E aí vocês também assistam lá na Materiais Dentários Clínicos a orientação para a atividade dessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.